Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60 anos e ainda mantém este hábito específico que vou revelar hoje, pode estar sabotando completamente sua recuperação e agravando uma condição que já é naturalmente mais desafiadora na terceira idade. Como especialista que trabalha há anos com pacientes idosos portadores de ciatalgia, testemunho diariamente como um único comportamento aparentemente inofensivo pode ser o responsável por transformar uma dor ocasional em um sofrimento crônico e incapacitante. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e se você ou alguém da sua família sofre com dor no nervo ciático. Sua participação é fundamental para que eu possa continuar criando conteúdos cada vez mais direcionados às suas necessidades específicas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre como viver com qualidade após os 60 anos, especialmente quando se trata de dores relacionadas ao nervo ciático. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, estendendo-se desde a região lombar, passando pelos glúteos, coxa e descendo até os pés. Em pessoas com mais de 60 anos, este nervo enfrenta desafios únicos devido ao processo natural de envelhecimento. A cartilagem intervertebral perde elasticidade e altura. Os ligamentos tornam-se menos flexíveis e a musculatura de sustentação da coluna frequentemente apresenta fraqueza progressiva. Estudos epidemiológicos demonstram que aproximadamente 40% dos adultos experimentarão algum episódio de ciatalgia ao longo da vida, sendo que esta incidência aumenta significativamente após os 50 anos, atingindo seu pico entre 60 e 70 anos. A anatomia do nervo ciático em idosos apresenta particularidades que tornam esta população especialmente vulnerável. O nervo emerge da coluna através de aberturas chamadas forames intervertebrais, que naturalmente se estreitam com o envelhecimento devido ao desenvolvimento de osteófitos, espessamento ligamentar e protrusões discais. Quando somamos a estes fatores anatômicos um hábito comportamental prejudicial, criamos o cenário perfeito para o desenvolvimento de uma ciatalgia persistente e de difícil resolução. Research científicas recentes publicadas no Journal of Geriatric Medicine apontam que idosos que mantêm determinados padrões comportamentais apresentam até 300% mais chances de desenvolver ciatalgia crônica comparados àqueles que modificam estes hábitos após os 60 anos. O mais alarmante é que muitos profissionais de saúde não abordam adequadamente esta questão comportamental, focando apenas em tratamentos paliativos sem atacar a raiz do problema. O hábito que preciso alertar hoje é extremamente comum entre pessoas da terceira idade e está diretamente relacionado à postura que assumimos durante as atividades diárias mais básicas. Este comportamento específico cria uma cascata de eventos biomecânicos que culmina na compressão progressiva do nervo ciático, sendo particularmente devastador em indivíduos com mais de 60 anos devido às mudanças estruturais já existentes na coluna vertebral. Quando falamos de ciatalgia em idosos, não podemos ignorar que o processo de envelhecimento traz consigo alterações significativas na biomecânica da coluna vertebral. A desidratação dos discos intervertebrais, fenômeno natural após os 50 anos, resulta em diminuição da altura discal e consequente aproximação das vértebras. Esta aproximação reduz o espaço disponível para o nervo ciático em sua emergência da coluna, criando uma situação de vulnerabilidade anatômica que pode ser drasticamente agravada por hábitos posturais inadequados. O sistema músculo-esquelético de pessoas com mais de 60 anos também apresenta características que potencializam os efeitos negativos de hábitos prejudiciais. A sarcopenia, perda progressiva de massa muscular relacionada à idade, afeta particularmente os músculos profundos estabilizadores da coluna. Músculos como o multífido, rotadores e intertransversários tornam-se menos eficientes em sua função de manter a estabilidade segmentar da coluna, transferindo maior sobrecarga para estruturas passivas como ligamentos e discos intervertebrais. Esta transferência de sobrecarga torna-se ainda mais problemática quando associada ao hábito específico que abordarei detalhadamente nas próximas sessões.
É importante compreender que não se trata apenas de uma questão postural isolada, mas sim de um padrão comportamental que cria um ciclo vicioso de deterioração progressiva da função do nervo ciático. O hábito devastador que está destruindo a saúde do seu nervo ciático após os 60 anos é o de permanecer sentado por períodos prolongados com postura inadequada, especialmente em cadeiras baixas, poltronas reclinadas ou sofás macios. Este comportamento aparentemente inofensivo representa uma das maiores ameaças à integridade do nervo ciático em idosos, criando uma série de alterações biomecânicas que culminam em compressão neural progressiva e inflamação crônica. Quando uma pessoa com mais de 60 anos se senta inadequadamente por períodos extensos, ocorre uma alteração dramática na curvatura natural da coluna lombar. A lordose fisiológica, curva natural que mantém o alinhamento adequado das vértebras, torna-se retificada ou até mesmo invertida, criando uma cifose lombar patológica. Esta alteração postural força os discos intervertebrais L4, L5 e L5-S1, principais níveis de origem do nervo ciático, a suportarem cargas assimétricas e excessivas. Em idosos, os discos intervertebrais já apresentam degeneração natural, com redução do núcleo pulposo e fibrose do anel fibroso. Quando submetidos à pressão assimétrica resultante da postura sentada inadequada, estes discos degenerados não conseguem distribuir uniformemente as forças compressivas, concentrando a pressão em regiões específicas. Esta concentração de pressão pode resultar em protrusões ou hérnias discais que comprimem diretamente as raízes nervosas que formam o nervo ciático. Estudos biomecânicos utilizando eletromiografia demonstram que a postura sentada inadequada em idosos gera um aumento de até 400% na pressão intradiscal comparada à posição em pé. Este aumento pressórico é ainda mais pronunciado quando a pessoa se senta em superfícies baixas ou macias, que forçam uma flexão excessiva do quadril e consequente posteriorização da pelve. A posteriorização pélvica elimina a lordose lombar natural e cria uma tensão excessiva nas estruturas posteriores da coluna, incluindo ligamentos, cápsulas articulares e raízes nervosas. O mecanismo de lesão torna-se ainda mais complexo quando consideramos que idosos frequentemente permanecem na mesma posição por horas, seja assistindo televisão, lendo ou realizando atividades manuais. Esta imobilidade prolongada resulta em rigidez das estruturas miofaciais que circundam a coluna lombar e pelve. Músculos como o psoas, piriforme e isquiotibiais desenvolvem encurtamentos adaptativos que perpetuam a postura inadequada mesmo quando a pessoa se levanta. O músculo piriforme merece atenção especial neste contexto, pois sua relação anatômica com o nervo ciático é particularmente relevante em idosos. Em aproximadamente 15% da população, o nervo ciático passa através do músculo piriforme e em outros 10%, uma divisão do nervo perfura o músculo. Quando o piriforme desenvolve tensão excessiva devido à postura sentada prolongada, pode comprimir diretamente o nervo ciático, causando a síndrome do piriforme, condição que mimetiza e pode coexistir com a ciatalgia de origem discal. A compressão neural resultante da postura sentada inadequada não se limita apenas aos aspectos mecânicos. O nervo ciático, quando submetido à compressão crônica, desenvolve um processo inflamatório local caracterizado pela liberação de mediadores químicos como prostaglandinas, leucotrienos e citocinas pró-inflamatórias. Esta resposta inflamatória aumenta a sensibilidade neural e pode perpetuar a dor mesmo após a remoção do fator compressivo inicial. Em idosos, a capacidade de resolução da inflamação neural está naturalmente diminuída devido ao fenômeno conhecido como inflammaging, um estado de inflamação crônica de baixo grau associado ao envelhecimento. Este estado inflamatório basal torna o sistema nervoso de idosos menos resiliente a injúrias adicionais e mais propenso a desenvolver sensibilização central, onde o sistema nervoso central amplifica os sinais dolorosos de forma desproporcional ao estímulo periférico. A vascularização do nervo ciático também é comprometida pela postura sentada prolongada em idosos. O nervo ciático recebe suprimento sanguíneo através de pequenas artérias que podem ser comprimidas quando o nervo está sob tensão mecânica. Em indivíduos com mais de 60 anos, que frequentemente apresentam alterações microvasculares relacionadas à idade,
Esta compressão vascular pode resultar em isquemia neural e consequente degeneração axonal. Research publicada no European Spine Journal demonstra que idosos que permanecem sentados por mais de 6 horas diárias apresentam alterações detectáveis na condução neural do nervo ciático após apenas 3 meses. Estas alterações incluem diminuição da velocidade de condução motora e prolongamento da latência das respostas sensoriais, indicadores precoces de comprometimento da função neural que podem preceder o desenvolvimento de sintomas clínicos evidentes. O aspecto mais preocupante deste hábito é sua natureza progressiva e insidiosa. Muitos idosos desenvolvem tolerância gradual ao desconforto inicial, adaptando-se progressivamente a posições cada vez mais prejudiciais. Esta adaptação resulta em alterações estruturais permanentes, incluindo deformidades vertebrais, encurtamentos musculares irreversíveis e formação de aderências cicatriciais ao redor das raízes nervosas. As consequências devastadoras deste hábito de permanecer sentado inadequadamente por períodos prolongados se manifestam de forma progressiva e muitas vezes irreversível em idosos, criando um ciclo vicioso de deterioração funcional que vai muito além da simples dor ciática. O que torna esta situação particularmente alarmante é que muitos profissionais de saúde e os próprios pacientes subestimam a gravidade das alterações estruturais que ocorrem silenciosamente durante meses ou anos de exposição a este comportamento prejudicial. Quando um idoso mantém a postura sentada inadequada por períodos extensos, ocorre o desenvolvimento de contraturas miofaciais específicas que alteram permanentemente a biomecânica da pelve e coluna lombar. O músculo psoas maior, principal flexor do quadril, desenvolve encurtamento adaptativo que resulta em anteriorização da pelve, quando a pessoa assume a posição ortostática. Esta anteriorização pélvica compensa a perda da lordose lombar natural, mas cria uma hiperlordose compensatória, que concentra forças compressivas nas articulações facetárias L4, L5 e L5S1. As articulações facetárias em idosos já apresentam alterações degenerativas naturais, incluindo estreitamento do espaço articular, formação de osteófitos e espessamento capsular. Quando submetidas à sobrecarga mecânica resultante das compensações posturais, estas articulações desenvolvem um processo inflamatório crônico que pode evoluir para a artrose facetária severa. A artrose facetária não apenas causa dor local, mas também contribui para o estreitamento do canal vertebral e forames intervertebrais, comprimindo ainda mais as estruturas neurais. O fenômeno da estenose do canal vertebral é particularmente relevante neste contexto. Em idosos que mantêm o hábito de sentar inadequadamente, a combinação de protrusões discais posteriores, hipertrofia dos ligamentos amarelos e formação de osteófitos facetários resulta em estreitamento progressivo do canal vertebral. Esta estenose pode ser assintomática inicialmente, mas torna-se clinicamente significativa quando o diâmetro do canal é reduzido além de um limiar crítico, tipicamente abaixo de 10-12 mm. A claudicação neurogênica, sintoma característico da estenose do canal vertebral, manifesta-se como dor, dormência e fraqueza nas pernas que piora com a caminhada e melhora com o repouso ou flexão anterior do tronco. Em idosos que desenvolveram este padrão devido ao hábito de sentar inadequadamente, a claudicação neurogênica pode limitar drasticamente a capacidade de deambulação, contribuindo para o descondicionamento físico e perda de independência funcional. Estudos longitudinais que acompanharam idosos por períodos de 5 a 10 anos demonstram que aqueles que mantiveram o hábito de permanecer sentados inadequadamente por mais de 8 horas diárias apresentaram uma taxa de progressão para a estenose do canal vertebral sintomática 3 vezes maior comparados àqueles que modificaram seus hábitos posturais. Mais alarmante ainda é o fato de que 65% destes indivíduos desenvolveram limitações funcionais significativas que impactaram sua qualidade de vida e independência. O impacto na musculatura glútea representa outro aspecto crítico das consequências deste hábito. Os músculos glúteos, particularmente o glúteo máximo e médio, são fundamentais para a estabilidade pélvica e controle do movimento do quadril.
A posição sentada prolongada resulta em alongamento excessivo e subsequente enfraquecimento destes músculos, fenômeno conhecido como amnésia glútea ou síndrome do glúteo morto. Em idosos, a amnésia glútea tem consequências funcionais devastadoras. A fraqueza dos glúteos altera o padrão de ativação muscular durante atividades básicas como levantar-se de uma cadeira, subir escadas ou caminhar. Esta alteração força outros músculos, incluindo os isquiotibiais e músculos lombares, a assumirem funções compensatórias para as quais não estão adequadamente preparados, resultando em sobrecarga e eventual desenvolvimento de pontos gatilho miofaciais. Os pontos gatilho miofaciais em músculos como o piriforme, quadrado lombar e glúteo mínimo podem referir dor diretamente para o trajeto do nervo ciático, criando um padrão de dor que mimetiza perfeitamente a ciatalgia verdadeira. Esta sobreposição de sintomas torna o diagnóstico diferencial extremamente desafiador e pode resultar em tratamentos inadequados que não abordam a causa raiz do problema. A alteração na propriocepção representa uma consequência frequentemente negligenciada, mas profundamente impactante deste hábito. A propriocepção, capacidade do sistema nervoso de perceber a posição e movimento corporal no espaço, depende de informações sensoriais provenientes de receptores articulares, musculares e cutâneos. A postura sentada prolongada em idosos resulta em diminuição da atividade destes receptores, levando a déficits proprioceptivos que aumentam significativamente o risco de quedas. Research publicada no Journal of Geriatric Physical Therapy demonstra que idosos com déficits proprioceptivos relacionados à postura sentada prolongada apresentam um risco 40% maior de quedas comparados àqueles com propriocepção preservada. Considerando que quedas em idosos podem resultar em fraturas graves, hospitalização prolongada e perda permanente de independência, a magnitude desta consequência não pode ser subestimada. O sistema cardiovascular também sofre impactos significativos decorrentes deste hábito. A posição sentada prolongada em idosos resulta em diminuição do retorno venoso dos membros inferiores, contribuindo para o desenvolvimento de edema, varizes e, em casos extremos, trombose venosa profunda. A redução da atividade física consequente aos sintomas de ciatalgia cria um ciclo vicioso, onde o descondicionamento cardiovascular perpetua a intolerância ao exercício e limita as opções terapêuticas disponíveis. A qualidade do sono frequentemente torna-se comprometida em idosos que desenvolvem ciatalgia crônica devido a este hábito. A dor neural pode interferir com os ciclos normais do sono, resultando em fragmentação do sono REM e diminuição do sono profundo. A privação de sono, por sua vez, aumenta a sensibilidade à dor através de mecanismos neuroendócrinos complexos, criando outro ciclo vicioso que perpetua o sofrimento do paciente. A solução definitiva para reverter os danos causados por este hábito devastador requer uma abordagem multifacetada e específica para idosos, que leve em consideração não apenas a correção postural, mas também a reversão das adaptações estruturais e funcionais que se desenvolveram ao longo do tempo. O protocolo que apresentarei foi desenvolvido especificamente para pessoas com mais de 60 anos, considerando as limitações e necessidades únicas desta população, e tem demonstrado resultados excepcionais quando aplicado de forma consistente e progressiva. O primeiro pilar da correção é a modificação imediata do ambiente físico onde o idoso passa a maior parte do tempo sentado. A altura da cadeira deve ser ajustada de forma que os quadris fiquem ligeiramente mais altos que os joelhos, criando um ângulo de aproximadamente 110-120 graus na articulação do quadril. Esta posição favorece a manutenção da lordose lombar natural e reduz significativamente a pressão intradiscal. Para idosos que utilizam poltronas ou sofás, é essencial adicionar almofadas firmes que elevem o assento e forneçam suporte lombar adequado. O suporte lombar deve ser posicionado precisamente na altura da curvatura natural da coluna, tipicamente ao nível de L3-L4, e deve ter firmeza suficiente para manter a lordose sem ser desconfortável. Almofadas muito macias ou mal posicionadas podem ser contraproducentes, criando pontos de pressão inadequados ou forçando uma hiperlordose excessiva. O encosto da cadeira deve ter uma inclinação de 100-110 graus em relação ao assento, permitindo que o idoso se apoie adequadamente sem deslizar para frente.
A implementação de pausas posturais regulares representa um componente crucial do protocolo de correção. Idosos devem ser orientados a interromper a posição sentada a cada 30 a 45 minutos, realizando movimentos específicos de mobilização da coluna lombar e quadris. Durante estas pausas, exercícios simples como extensão lombar em pé, rotação pélvica e caminhada por 2-3 minutos podem reverter significativamente os efeitos negativos da compressão prolongada. O protocolo de exercícios corretivos deve ser iniciado gradualmente, respeitando as limitações individuais de cada idoso. O primeiro objetivo é restaurar a mobilidade da coluna lombar através de exercícios de flexibilização controlada. O exercício de flexão lombar controlada, realizado em decúbito dorsal com os joelhos flexionados em direção ao peito, deve ser mantido por 30 segundos e repetido 5-8 vezes, 2-3 vezes ao dia. Este exercício promove o alongamento dos músculos paravertebrais encurtados e melhora a mobilidade dos segmentos vertebrais rígidos. A correção da contratura do músculo psoas requer atenção especial em idosos, uma vez que este músculo frequentemente apresenta encurtamento significativo. O alongamento do psoas deve ser realizado em posição de pé, com um pé à frente do outro, realizando uma flexão anterior do tronco, mantendo a perna posterior estendida. Este alongamento deve ser mantido por 45-60 segundos e repetido 3 e 4 vezes para cada lado, sempre respeitando os limites de conforto do idoso. O fortalecimento da musculatura glútea assume importância fundamental na correção das alterações biomecânicas. O exercício de ponte glútea, realizado em decúbito dorsal com os joelhos flexionados, é particularmente eficaz para idosos. A contração deve ser mantida por 10-15 segundos, com 10-15 repetições, progredindo gradualmente para variações mais desafiadoras como a ponte unipodal ou com elevação dos pés. Este exercício não apenas fortalece os glúteos, mas também melhora a estabilidade do core e a coordenação neuromuscular. A reeducação postural dinâmica representa um aspecto avançado do protocolo, focando na consciência corporal e no controle motor. Exercícios de propriocepção, como manter o equilíbrio em uma perna ou caminhar sobre uma linha reta, ajudam a restaurar a percepção espacial comprometida pela postura sentada prolongada. Estes exercícios devem ser realizados inicialmente com apoio próximo a uma parede ou móvel estável, progredindo gradualmente para a execução independente. A terapia manual específica pode acelerar significativamente o processo de recuperação em idosos. Técnicas como mobilização articular passiva dos segmentos L4, L5 e L5-S1, quando realizadas por um fisioterapeuta qualificado, podem melhorar a mobilidade articular e reduzir a compressão neural. A liberação miofacial dos músculos piriforme, quadrado lombar e isquiotibiais através de técnicas de pressão direta ou dry needling pode resolver pontos gatilho e melhorar a função muscular. O controle da resposta inflamatória, através de modalidades terapêuticas específicas para idosos, inclui a aplicação de crioterapia controlada e termoterapia superficial. A aplicação de gelo por 15-20 minutos nas fases agudas de exacerbação dos sintomas pode reduzir a inflamação neural, enquanto a aplicação de calor úmido por 20-30 minutos pode melhorar a flexibilidade muscular e promover relaxamento. Idosos devem ser cuidadosamente monitorados durante estas aplicações devido ao risco de lesões térmicas em pele sensível. A modificação do padrão de atividades diárias requer planejamento cuidadoso e adaptação às rotinas estabelecidas. Idosos devem ser orientados a alternar entre diferentes posições ao longo do dia, intercalando períodos sentados com momentos em pé ou caminhando. Atividades como assistir televisão podem ser realizadas parcialmente em pé, utilizando uma mesa alta ou bancada como apoio. A leitura pode ser feita em posição reclinada com suporte adequado, evitando a flexão cervical excessiva. O monitoramento dos sinais de melhora é essencial para ajustar o protocolo conforme necessário. Indicadores positivos incluem diminuição da intensidade da dor, melhora da tolerância à posição sentada, aumento da amplitude de movimento lombar e redução da rigidez matinal. Idosos devem ser instruídos a documentar estes progressos através de escalas simples de dor e questionários funcionais específicos.
A educação sobre sinais de alerta é crucial, especialmente considerando que idosos podem apresentar outras comorbidades que complexificam o quadro clínico. Sintomas como fraqueza progressiva dos membros inferiores, alterações do controle esfincteriano ou dor noturna intensa que interrompe o sono devem motivar avaliação médica imediata, pois podem indicar compressão neural severa ou outras condições que requerem intervenção especializada. As considerações finais sobre este hábito devastador que está prejudicando milhões de idosos brasileiros requer uma abordagem cuidadosa e individualizada, especialmente porque cada pessoa com mais de 60 anos apresenta características únicas em termos de condicionamento físico, comorbidades associadas e grau de comprometimento já instalado. É fundamental compreender que a reversão dos danos causados pela postura sentada inadequada prolongada não acontece da noite para o dia, mas sim através de um processo gradual e consistente que pode levar de 3 a 6 meses para mostrar resultados significativos. O sucesso do protocolo de correção depende fundamentalmente da consistência na aplicação das modificações posturais e exercícios corretivos. Idosos devem ser orientados a implementar as mudanças de forma progressiva, começando com alterações simples como o ajuste da altura da cadeira e a implementação de pausas posturais regulares, progredindo gradualmente para exercícios mais específicos conforme a tolerância e capacidade individual. É importante estabelecer metas realistas e celebrar pequenos progressos, pois a motivação é crucial para a aderência ao tratamento em longo prazo. A integração familiar representa um aspecto frequentemente subestimado, mas absolutamente essencial para o sucesso terapêutico. Familiares devem ser educados sobre a importância das modificações posturais e encorajados a apoiar o idoso na implementação das mudanças necessárias. Isso pode incluir desde a reorganização do ambiente doméstico até o acompanhamento nos exercícios diários, criando um sistema de suporte que facilite a manutenção dos novos hábitos saudáveis. O monitoramento médico regular torna-se ainda mais importante durante o processo de correção, especialmente para idosos que apresentam outras condições de saúde como diabetes, hipertensão ou osteoporose. Estas comorbidades podem influenciar tanto a progressão da ciatalgia quanto a resposta ao tratamento, requerendo ajustes específicos no protocolo terapêutico. A comunicação constante entre o idoso, familiares e equipe de saúde garante que qualquer mudança no quadro clínico seja prontamente identificada e abordada. Existem contraindicações específicas e precauções que devem ser rigorosamente observadas durante a implementação do protocolo de correção. Idosos com histórico de fraturas vertebrais por compressão, espondilolistese instável ou tumores na coluna vertebral devem ter seus exercícios cuidadosamente supervisionados por profissionais qualificados. Movimentos de extensão lombar excessiva podem ser contraindicados em casos de estenose do canal vertebral severa, enquanto exercícios de flexão podem agravar hérnias discais volumosas. A osteoporose, condição extremamente comum em idosos, especialmente mulheres pós-menopausadas, requer modificações específicas no protocolo de exercícios. Movimentos que envolvem flexão anterior excessiva da coluna devem ser evitados ou realizados com extrema cautela, pois podem precipitar fraturas vertebrais por compressão. Exercícios de fortalecimento devem ser iniciados com cargas muito baixas e progressão lenta, sempre priorizando a qualidade do movimento sobre a quantidade ou intensidade. Idosos que fazem uso de anticoagulantes orais, medicação comum para a prevenção de eventos cardiovasculares, devem ter cuidado especial com modalidades de terapia manual que envolvam pressão profunda ou manipulação articular. O risco de hematomas ou sangramento deve ser sempre considerado, optando por técnicas mais suaves e supervisionadas quando necessário. A coordenação com o médico responsável é fundamental para determinar a segurança de diferentes abordagens terapêuticas. O uso de anti-inflamatórios não esteroides, embora possa proporcionar alívio temporário da dor, deve ser cuidadosamente monitorado em idosos devido ao risco aumentado de efeitos adversos gastrointestinais, renais e cardiovasculares. Quando possível, deve-se priorizar métodos não farmacológicos de controle da dor, utilizando medicações apenas como adjuvantes durante exacerbações agudas e sob supervisão médica rigorosa.
Sinais de alerta que requerem avaliação médica imediata incluem desenvolvimento súbito de fraqueza motora significativa em membros inferiores, perda do controle esfincteriano, formigamento ou dormência que progride rapidamente, ou dor que piora dramaticamente apesar da implementação adequada do protocolo de correção. Estes sintomas podem indicar compressão neural severa que requer intervenção especializada urgente, possivelmente incluindo procedimentos cirúrgicos. A síndrome da cauda equina representa uma emergência neurológica que, embora rara, pode ocorrer em idosos com estenose do canal vertebral severa. Sintomas incluem dor lombar intensa, fraqueza bilateral dos membros inferiores, anestesia em cela e disfunção esfincteriana. Qualquer combinação destes sintomas requer avaliação neurocirúrgica emergencial, pois o atraso no tratamento pode resultar em sequelas neurológicas permanentes. O protocolo de implementação deve ser iniciado imediatamente após a identificação do hábito prejudicial, mas sempre respeitando as limitações individuais. A primeira semana deve focar exclusivamente na modificação do ambiente físico e implementação de pausas posturais, permitindo que o idoso se adapte gradualmente às mudanças. A segunda e terceira semanas podem introduzir exercícios básicos de mobilização, enquanto exercícios de fortalecimento devem ser incorporados apenas após a quarta semana, quando a tolerância e aderência já estiverem estabelecidas. O acompanhamento profissional é altamente recomendado, especialmente nas fases iniciais da implementação do protocolo. Um fisioterapeuta especializado em geriatria pode personalizar os exercícios conforme as necessidades específicas, monitorar a execução adequada e fazer ajustes conforme necessário. A frequência ideal de acompanhamento profissional varia entre 1 a 2 sessões semanais nas primeiras 4-6 semanas, progredindo para sessões quinzenais ou mensais conforme a independência do paciente aumenta. Se este vídeo foi útil para você ou para algum idoso da sua família que sofre com dor no nervo ciático, por favor, clique no like para que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam desta informação urgente. Muitos idosos estão sofrendo desnecessariamente simplesmente porque não sabem que um hábito tão comum pode ser a raiz de seus problemas. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático ou a experiência de algum familiar idoso. Compartilhe conosco há quanto tempo vocês convivem com esta dor, quais tratamentos já tentaram e se identificaram o hábito que abordei hoje. Seus comentários são fundamentais para que eu possa criar conteúdos cada vez mais específicos e úteis para a nossa comunidade de idosos ativos e saudáveis. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre saúde e qualidade de vida após os 60 anos. Tenho preparado uma série especial sobre nervo ciático em idosos, abordando desde exercícios específicos até orientações nutricionais que podem potencializar sua recuperação. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com dor ciática ou conhece algum idoso nesta situação. Esta informação pode literalmente transformar a qualidade de vida de alguém que você ama, oferecendo esperança e soluções práticas para um problema que muitos consideram inevitável com o envelhecimento. E conte nos comentários que tema sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Vocês gostariam de aprender exercícios específicos para fortalecer a musculatura que protege o nervo ciático? Ou preferem conhecer alimentos anti-inflamatórios que podem acelerar a recuperação? Talvez dicas sobre como organizar a casa para torná-la mais amigável para quem tem ciatalgia? Sua opinião direciona o conteúdo que produzo. Então participem ativamente desta nossa comunidade dedicada ao envelhecimento saudável e ativo. Lembrem-se, envelhecer não significa aceitar a dor como inevitável. Com conhecimento adequado e ações corretas, é possível viver com qualidade, mobilidade e liberdade, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. Vocês merecem viver cada dia com o máximo de conforto e independência possível.